Bom dia, meus queridos alunos! Vamos começar mais uma aula, uma videoaula agora sobre geologia, uma introdução à geologia. Bom, primeiramente, nós temos que entender que o nosso planeta ele é formado por uma estrutura interna. Esta estrutura ela pode ser dividida em duas formas. Uma forma pela composição química e outra pelas forças físicas que nós temos. Ok? Bom, nós temos a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Essa é a forma clássica de dividir a Terra. Classificação química e uma classificação física. Isso vai da área de cada geólogo ou da qualidade do seu estudo. Todas essas camadas elas podem ser subdivididas. Por exemplo, lá embaixo, no meio da Terra, nós temos o núcleo. O núcleo pode ser considerado núcleo interno e núcleo externo. Isso vai de acordo com as propriedades ou os elementos químicos que nós temos, de acordo com a densidade, com a composição de cada coisa que está lá embaixo derretida. O manto, por sua vez, pode ser considerado manto inferior e manto superior. Já a crosta também pode ser dividida em crosta continental e a crosta oceânica, que elas são chamadas de cima, a crosta oceânica, e cial, a crosta continental. Por que isso? De acordo com os elementos, uns podem ser mais pesados que os outros e eles vão se depositando em camadas inferiores. Cial significa sílica e alumínio e cima significa sílica e magnésio. Eles têm uma diferenciação aí na composição química. Já a classificação do comportamento mecânico, ou seja, dos aspectos físicos do planeta, seria chamado de núcleo externo e núcleo interno, pode ser chamado de endosfera, que está limitado basicamente na mesma zona de diferenciação, entre o núcleo externo e o manto inferior na parte química. Mas os físicos eles acreditam que falar de temperatura, falar de densidade, falar de estado físico da matéria seria muito mais interessante. Já a parte do manto, para os químicos, seria chamado de mesosfera, apesar de que seria apenas o manto inferior, a mesosfera, que está no meio, de meso, certo? E depois eles criam uma classificação chamada astenosfera e a crosta, que são chamados pelos físicos aí da parte mais conhecida como a litosfera, ok? Isso tem a ver com o estado físico da matéria. A litosfera, a crosta terrestre, praticamente ela é toda sólida. Temperatura bem mais baixa do que estão as outras camadas lá embaixo. Eu deixei um link para vocês estudarem através de um material que os abalos sísmicos podem surgir lá no interior da Terra através de explosões nucleares que existem entre os elementos químicos. Porém, a vibração disso ela vai de acordo com cada camada, com o tipo do estado, o estado da matéria que se encontra o magma interno. Ele pode ser mais sólido, pode ser mais plasmático, pode ser mais líquido. Então as vibrações elas vão de acordo com a necessidade, de acordo com a capacidade de vibrar, chegando a extrapolar em cima na superfície. Algumas camadas são colocadas como zonas de transição. Poderemos colocar como descontinuidades. Existem várias descontinuidades e elas são responsáveis para separar uma camada da outra. São pequenas faixas de transição. Agora nós chegamos no ponto principal para entendermos a geologia básica do nosso planeta. A movimentação, a formação do nosso planeta, ela consiste nas correntes de convecção do magma. Essa movimentação ela tem a relação com a convecção, que nada mais é do que a troca de temperatura. Quanto mais profundo no interior da Terra, mais quente ela vai ser. E quanto mais quente, mais poder de dilatação os elementos eles vão ter. Okay? E isso vai ter a ver com um exemplo ao lado. Quando nós citamos a corrente de convecção do magma, nós temos que entender que cada camada embaixo ela é mais quente. Por sua vez, ela tende a dilatar, a aumentar o tamanho. Quando ela vai tocando camadas superiores, que tem a temperatura mais baixa, ela retorna, ela troca a temperatura, ela joga a temperatura mais quente e ela volta a um resfriamento na qual ela dá uma regredida também no volume. Então ela vai trocando cada vez mais. Toda vez que ela dilata, ela chega a forçar a crosta, que por sua vez não tem essa capacidade
de dilatação como as camadas mais líquidas aqui embaixo. E isso força então o rompimento das placas, que nós podemos entender a partir deste filme. It's hard to imagine a force that can move continents apart. Yet this is precisely what the Earth's inner heat is able to do. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. Mas quando a gente entende que essa pressão ela chega a tocar a superfície, a crosta, ela acaba forçando o nosso planeta a se movimentar. A geologia começa aí. Isso é chamado de forças endógenas, de dentro, endógenas. Então essa força movimenta uma pressão muito grande e acaba separando as placas. Nós temos aí o primeiro movimento da placa terrestre, da crosta, chamado de movimento divergente. Bom, este é o movimento divergente, na qual ele rompe, a pressão rompe a crosta, o continente, ele abre, ele desloca para lados opostos, né? A crosta ela começa sendo empurrada para cá, tanto para cá, e ele vai abrindo um rebaixamento. Esse trinco ele vai ser preenchido ao longo do tempo por um mar, um rio, um oceano, futuramente, e no início ele é chamado de rift, porque é uma fenda, certo? Na África nós temos um que tem hoje em torno de 30 quilômetros de espaçamento já. Daqui a alguns milhões de anos eles podem se tornar aí um grande continente, mas isso vai demorar um pouco, talvez você não vai ver isso. Ao longo do tempo, as placas se movimentam cada vez mais e até se tornar um grande oceano. Aonde que acontece isso? Isso acontece em vários pontos do planeta, mas um local bem característico é o nosso Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico ele era antes formado, ele não existia, ele era formado pelo encontro das duas placas que eram unidas, a placa sul-americana e a placa africana. Quando acontece esse primeiro rift, essa pressão separa esse grande bloco, ao longo dos anos eles vão se distanciando e o meio deles vai sendo preenchido pela água que existe no planeta. Está aí o nosso Oceano Atlântico de algumas dezenas de milhões de anos de existência. Agora, o mais interessante é entender que o lado oposto da placa que se rompeu, ele também está com um movimento diferente. O que antes era chamado de movimento divergente, agora ele é chamado de movimento convergente, que consiste na colisão de duas placas que vêm no mesmo sentido. Então, uma placa, que é chamada aqui placa de continental, e uma placa que está submersa, que é a placa oceânica, elas se chocam. E isso vai ocasionar uma subducção, um afundamento da placa mais frágil, ou mais fina, ou mais leve, e um soerguimento, um levantamento da placa em sentido oposto. Isso vai erguer aí uma cadeia de montanhas, por exemplo. As cordilheiras são formadas dessa forma. Neste outro caso, nós temos duas placas continentais. Aqui está em espanhol, corteza continental. Quando elas se chocam, a mais frágil, a menos densa, né? Talvez a mais leve ou a mais pesada, ela é empurrada para baixo, fazendo também aquele mesmo processo de subducção. E a outra vai se erguendo. O que nós podemos entender é que quando eu tenho duas placas, uma oceânica e a outra continental, quando elas se chocam, é muito mais provável que uma é empurrada para baixo e a outra erga, certo? Formando a cadeia de cordilheiras. Quando temos duas placas continentais, ambas continentais, é mais fácil, quando elas se chocam, ter uma dificuldade de quem vai afundar. Essa dificuldade o tempo primeiro vai empurrando e comprimindo as duas, enrugando as duas, até que uma toma a decisão de descer. Então, esse enrugamento inicial é o que condiciona a formação de grandes cordilheiras. O caso do Himalaia é um exemplo característico disso. O exemplo anterior, do rebaixamento de uma e o soerguimento de outra, é um exemplo clássico da Cordilheira dos Andes, muito próximo aqui de nós, no Chile, na
Argentina, do Peru. Um outro modelo de deslocamento de placa, de movimento de placa, é chamado de movimento transformante ou deslizante, um movimento que pode ser lateral. Esse movimento também ocasiona falhas, né? Tanto que existe a falha de San Andreas na Califórnia, lá no México, naquela região dos Estados Unidos, e ele está separando uma placa da outra. Isso tem a ver com os vários sentidos, né? Os vários formatos de placas que nós temos no mundo. E eu deixei um link também para vocês estudarem um pouquinho sobre a história, a vida, a pesquisa de Alfred Wegener, que criou a teoria da tectônica de placas. E este é o legado do Alfred Wegener, que deixou para nós a classificação. Depois de muito tempo, outros pesquisadores aprimoraram a sua pesquisa e criaram aí, batizaram os nomes das placas, nas quais elas se movimentam em sentidos característicos. Eles têm sentidos, às vezes, convergentes, sentidos divergentes, sentidos transformantes, né? Reforça para nós a ideia de que um dia a Terra já foi de um outro formato. Os continentes, há algumas centenas de milhões de anos, eles eram de um jeito, a famosa Pangeia. Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui. A aula de hoje é sobre a introdução da geologia. Nós aprendemos os 3 movimentos básicos, nós aprendemos a corrente de convecção e vimos um pouco da divisão da estrutura interna do planeta. Até mais, fique com Deus, até a próxima!